tentador. Olha Jesus, teu Salvador. Diz-lhe que é grande tua fé e tua dor. Ele te dará proteção. Olha seus olhos de grande compaixão. Olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Olha o Calvário, aonde Jesus por ti, por mim, sua vida deu. Ele não te esquece se clamas ao céu. Vive confiando em seu amor. Olha seus olhos de grande compaixão. Olha suas mãos, acalma tua dor. Seus lábios sempre repetem assim: sou teu fiel protetor. Olha Cristo, olha ao Senhor, vive confiando em seu amor. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu o sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será, mas um doce amigo tenho, ele amor sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, sina prova ou de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será, mas um doce amigo tenho,
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, muita gratidão no coração, né? Sempre, sempre, sempre gratos a Deus, o autor da nossa vida, também o consumador da nossa fé. Aquele que nos amou, nos criou e em seu sangue nos purificou, fazendo-nos reis e sacerdote. A Ele toda a honra e toda a glória para todo sempre, né? Então, ao nosso Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão pela vida. Muito obrigado, glorificado seja Deus por minha, por sua, por nossa vida, né? E ainda saber que assim Deus nos comprando, redimindo no seu sangue, Ele nos faz uma família celestial. Filhos e filhas de Deus, amados e redimidos por sua graça. Bom dia, meus amados irmãos. Aleluia. Bom dia com muita alegria, irmã Cleide, Maria Cleide, né? Deus abençoe todo o seu lar, toda a família. Meu precioso irmão Elias Garcia, bom dia com aquela paz de Deus, né? Aquela paz gloriosa do Senhor para o nosso coração. Irmã Vilanir, bom dia com muita alegria, Deus abençoe no nome precioso do Senhor. Pastor Paulo, bom dia, Deus abençoe sempre com esta graça maravilhosa, a graça de nosso Senhor Jesus. Todos quantos conectados já conosco neste momento, Deus te abençoe. Aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu, cercado de todo lado. Moisés intercedeu, não temas, ó Israel, só o Senhor é Moisés ordenou ao mar e logo obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus. O exército de Faraó, porém, no mar pereceu. E Moisés cantou, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, Dizendo que só o Senhor é Deus.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, né? Graças a Deus que tem nos dado mais um dia de vida. O nosso bom dia também para nossa irmã Fátima Aparecida. Deus abençoe, irmã Fátima, com todo o lar, toda a família. Bom dia, irmão Ronaldo César. Deus te abençoe, meu querido irmão, juntamente com a sua esposa, irmã Noemi. Deus os abençoe. Irmão Marcos Costa, bom dia. Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Todos quantos conectados neste momento, bom dia. Deus te abençoe. Irmão Paulo César, bom dia. Irmão Paulo César, irmão Osmar, Deus vos abençoe grandemente no nome precioso do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 21 ao 25. Também acaba de chegar aí o irmão Lindomar Alves. Bom dia, irmão Lindomar. Deus te abençoe com todo o lar, toda a família, né? No nome precioso do Senhor Jesus. Então, a nossa leitura é Êxodo 12, versículos 21 até ao 25. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Glória a Deus. Antes de começar, vou saudar aqui os irmãos. Irmã Eugênia Colles, Deus abençoe, bom dia. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus abençoe. Também a irmã Verônica, né? Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe. Cada um conectado, muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos pensar nesta manhã o sinal do sangue. Louvado seja Deus. Então, olhando toda a representatividade da palavra de Deus, vemos que desde o pecado tivemos um cordeiro representativo. Então nós sabemos que o pecado foi sangue,
foi o descumprimento da palavra de Deus, o descumprimento, a descrença, a rebeldia, levando o homem a transgredir contra Deus. E a transgressão, a desobediência, a incredulidade leva a atos inconsequentes. Então, Deus ordenou para que não comesse o fruto. Então, quando Eva deu atenção à serpente, e então ela descreu, ela duvidou da palavra de Deus. E duvidando, levou ao ato, consumando então o pecado. Então o apóstolo Paulo disse, que o pecado primeiro ele vem na mente. Então Satanás ele vem na mente da pessoa. Ali ele começa a trabalhar, é o espírito. Você começa a pensar no pecado. Você vai engodando, ou seja, alimentando, fortalecendo o pecado. E quando você chega ao ato, então o pecado consumado. Então assim Satanás fez com Eva. Ele foi trabalhando, colocando o seu raciocínio. Eva foi alimentando aquela conversa, aquele diálogo. E quando então, bem fortalecido, aquilo despertou o desejo, ela viu que o fruto era bom para se comer e desejável para dar entendimento. E então chegou ao ato, tomou o fruto e comeu. E a consequência do pecado é sangue, pois aquele pecado ali não é simplesmente comer, tomar da árvore macieira uma maçã e comer, pois Deus disse: do fruto das árvores comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desta não comereis. Então ali nós temos árvores e árvore. Precisamos entender, então, no singular, do fruto das árvores comereis. Então da macieira poderia comer, da pereira podia tomar a peira, da bananeira podia tomar a maçã. Mal nenhum haveria nisto, não é verdade? Mas havia então uma árvore. Então temos falado, vamos refrisar. Precisamos descobrir símbolos na palavra de Deus, para que assim possamos entender a palavra de Deus. Então ver comparativos, Deus comparou o homem. No livro de Números, ele comparou a Israel como árvores de sândalo. Árvores, então veja, homens, pessoas, como perfume, árvores odorífera, que é o sândalo. Ele comparou então Israel como árvore. Ele comparou a mulher como árvore, nós encontramos no livro dos Salmos. E a tua mulher será como uma árvore frutífera ao redor de tua mesa. Então olhar, simbologia, então estava apontando para algo. Então havia alguma coisa bem semelhante ao homem ali no jardim. E esta era a serpente. Então Satanás usou a serpente, que era o animal mais astuto e mais sagaz, e então, comendo a maçã, chegando a um ato ilícito, aquilo gerou a Caim, gerou um fruto da maldade, e Caim matou o seu irmão. Então isso nós vamos olhar, o pecado gerando a Caim. Vemos também Abel sendo gerado, ambos nascidos da mulher, mas não todos filhos de Adão, porque a palavra de Deus disse que nem todos são filhos de Adão. Então olhar, quando chegamos a um momento de adoração por meio de Abel,
Adoração, houve uma morte, houve um sacrifício. A adoração de Abel, ele tomou um cordeiro. O cordeiro foi imolado, ou seja, morto, sacrificado, derramando o seu sangue, falando então que haveria um derramamento de sangue para a remissão do homem. Aquele cordeiro figurativo já falando da vinda do Cordeiro de Deus. Então olhar a morte, o sangue, o sinal do sangue, o sangue falando de vida. O sinal sempre representa algo. Você é motorista, você sai pelas pistas, então há placas, há sinais. Se você não obedece os sinais, você entrará em problema. Você está dentro da cidade, está escrito a placa lá, o sinal é pare. Quando você lê, então você sabe que você está obrigado a parar, ou você cometerá um grande acidente, né? Pode ser um acidente fatal, pode ser um acidente simples, mas haverá um acidente quando não há obediência ao sinal. Então olhar o sinal, o sangue falando da vida, pois a vida está no sangue, né? Quando o sangue esvai, a vida se vai, ou quando o ajuntamento marital, a célula sanguínea, forma-se células sanguíneas, ou seja, nascimentos, né, de pessoas, que é o sangue, a semente da vida que está no homem, uma célula sanguínea. Então a vida, o sangue fala da vida. Então aquela vida gerada em pecado, quando a mulher perdeu ali então a sua pureza, a sua virgindade, é sangue que desce. Então fica óbvio e claro que o pecado original foi sangue. Não foi simplesmente o comer da maçã, mas foi um ato ilícito, o qual ele é tão comum em nossos dias hoje, mas para Deus ele ainda continua sendo o mesmo pecado do Éden, né? Por isso é condenado pela Bíblia o adultério. Claro, entre o aconchego, o casamento, né, lícito de homem e mulher, isso não é um ato ilícito, pois Deus instituiu o casamento para que justamente não fosse ilícito. E então, um relacionamento extraconjugal é ilícito. Dentro desses parâmetros do que é costumeiro na vida hoje, você pode perceber que este foi o pecado original. Você não está obrigado a crer nisto, mas é a palavra de Deus que diz isto. Então o pecado gerou sangue, o sangue trouxe a morte de um cordeiro, aquele cordeiro sacrificado. Foi agradável a Deus. E então vemos que Deus sempre requeriu um sacrifício substituto. A lei de Deus requerendo um sacrifício substituto. Então Deus providenciando o meio, aceitando a substituição por meio de um cordeiro. Então nós vemos a passagem que nós lemos, Israel estava presa ao Egito. Então uma das coisas, a primeira coisa foi a celebração da Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Esta passagem então seria uma libertação. E esta libertação então não foi o primeiro sinal, né? Mas já quase a última etapa de Israel ao ser liberto do Egito, onde Deus requereu aquele sangue. Sacrificai e fazei a Páscoa. Mate um cordeiro.
toma o sangue do cordeiro e ele vos será por sinal. Você pode ler mais no princípio, por volta do versículo 11 e 12, e este sangue vos será por sinal. Então é o sinal do sangue, porque o sangue aplicado nas ombreiras da porta, na verga da porta, seria reconhecido por Deus. Mas então, falando de libertação, falando de sacrifício, falando de adoração a Deus e falando do sinal que está no sangue. E então, todo israelita tinha que ter este sangue aplicado no umbral das portas. Ou então, o primogênito daquele lar seria morto. Então todo Israel aplicou sangue e eles estavam protegidos. Então a praga veio, a praga da mortandade veio sobre o mundo, sobre os egípcios. Como falamos ontem, no Egito aponta para o mundo e as religiões. Então aquele mundo religioso pagão e seus deuses, em suas adorações pagãs com seus deuses, aquele mundo político, subjugado agora a juízos de Deus, começando Moisés fazendo sinais, quando o seu bastão foi jogado no chão e tornou-se em serpente. Então isto o faraó, o mundo, pôde imitar. Também jogou os mágicos de faraó, os seus bastões no chão, as suas varas, e elas se tornaram serpentes. Mas a serpente de Moisés engoliu aquele encanto israelita, egípcio, né? Então o poder de Deus engole todo o encantamento que o mundo lhe oferece. É só estar estabelecidos por Deus. Então acabou o espetáculo daqueles homens. Então sabemos que Deus veio fazendo maravilhas. O coração do homem, uma hora amolecia, ele concordava, mas ao mesmo tempo que ele concordava, ele endurecia de novo. E assim o é. A palavra de Deus, às vezes, uma hora a pessoa concorda, outra hora ela endurece, não é assim? E então aquela dificuldade, aquela luta. Então, horas vezes, o rei do Egito concordava em deixar Israel sair e adorar a Deus. Então, de repente, ele endurecia o seu coração. E então sabemos que a última praga, antes de Israel ser liberto do Egito, foi morte. A morte dos primogênitos. Então saber que nós estamos vivendo nos últimos momentos, é o momento, é o ministério do cavaleiro do cavalo amarelo e o seu nome é morte. Está chegando um momento em que ele vai endurecer o seu coração contra os filhos de Deus, vai persegui-los, e então Deus há de tomá-los, e então a morte será certa sobre a terra, mas devemos ter o sinal aplicado. O sinal, o sangue. Então olhar que Deus mandou aplicar o sangue. E qual é o sinal? Este sangue falando do Cordeiro. Então você lê, eu não li, né? Eu li mais pelo final. Deus ordenou que eles comessem pães ázimos, se alimentasse da carne do Cordeiro e o sangue aplicado.
no umbral das portas. Aquilo está falando da vinda do nosso Redentor, falando da nossa libertação espiritual, libertando o homem da impregnação religiosa humana, dos pensamentos próprios, para estarmos sujeitos às ordens divinas, às ordens da palavra de Deus, estarmos estabelecidos por Deus, segundo as suas ordens, as suas promessas, a sua palavra. Ali estava Deus falando por meio de Moisés, Deus usando o homem Moisés, fazendo sinais e maravilhas pelas mãos de Moisés, mas era Deus que estava no homem. O homem, impossível fazer isso, mas Deus é o que realiza. Então Deus realizando por meio de Moisés, libertando Israel. Então Deus enviando sinais e maravilhas, e o homem rejeitando. Aquele cordeiro falando da vinda, os pães asmos falando da alimentação pura, isso espiritual. Então, quando chega a manifestação do Cordeiro de Deus, então a hora de aplicar o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Como aplicar o sangue? É reconhecer as Escrituras, o poder de Deus. Deus manifestando-se como homem, e como homem sendo chamado Filho de Deus, como Filho de Deus, como homem, trazendo um nome de salvação, cujo está escrito em Atos capítulo 4, que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ali está falando do nome do Cordeiro, porque o nome fala da pessoa, o nome identifica a pessoa. Então falar do nome do Senhor Jesus Cristo é trazer a identificação do Cordeiro de Deus. Isto que aconteceu há 2000 anos atrás, o qual foi propagado pelos apóstolos após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, aquele Cordeiro de Deus, que foi apresentado pelo profeta João Batista, o qual disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora ele se apresentando, Deus se apresentando, se mostrando, se declarando, anunciando o seu reino, o seu poder, Deus cumprindo a sua própria lei, não transgredindo. E então toda a lei, toda a palavra de Deus hoje para nós, por meio da graça, por meio da manifestação de Jesus Cristo, e assim então sermos vivificados, ter vida por meio deste nome. Este nome fala da redenção, este nome fala da ressurreição, fala da vida eterna. Este nome é o nome do Cordeiro. É Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que padeceu naquela cruz, onde o seu sangue fora derramado, esvaiu das veias de Emanuel, caiu sobre a terra para redimi-la, redimir o homem, redimir do pecado original. Então a nossa vida que foi gerada em pecado, agora o pecado perdoado. Então depois da morte de nosso Cordeiro, o Senhor Jesus, a culpa não é mais de Adão, porque a árvore da vida foi exposta para nós. Aquela árvore da vida que é Cristo hoje está diante dos olhos
de toda a humanidade. Hoje, claro, um mundo pecaminoso, mas temos a árvore da vida, que é Cristo, mas também a árvore da morte, do conhecimento, a árvore científica. Então temos a árvore da vida e a árvore da morte está diante do homem. É o homem que escolhe ser cristão ou não. Ser cristão não é pertencer a uma religião, não é pertencer a um sistema religioso, mas sim pertencer a Cristo. Disse o profeta de Deus: cristianismo é uma pessoa e esta pessoa é Cristo. Então não é eu fazer parte de uma igreja, ter sensações espirituais e pensar que é um cristão. A necessidade de conhecer Deus em sua infinita misericórdia, manifestado por sua palavra, conhecer todo o plano e manifestação da palavra de Deus, crer nela, porque crer nela e obedecer nos dá o direito ao Espírito Santo. Então crer no Cordeiro de Deus, crer que Ele foi sacrificado por nós há 2000 anos atrás, e aplicar, tomar o sangue, o hisopo, e aplicar o sangue em nosso coração, na verga, na porta, o coração bombeia o sangue fala da vida, e a palavra de Deus fala que Deus, as boas coisas procedem do coração, e Deus veio habitar no coração do homem. Então, sendo o homem o verdadeiro templo de Deus, então o Cordeiro veio trazer a liberdade de adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade não é fazer parte de um sistema religioso, mas é você nascer de novo, é você e Deus. Claro, precisamos estar unidos como filho, pois somos um corpo. Num corpo não tem desunião, mas não é uma religião, é estar congregado em Cristo, é abandonar o sistema religioso, é ser transportados por Deus outra vez para a terra de Canaã, ser cheios do Espírito Santo. Como o nosso corpo tem muitos membros, você olha, eu tenho 2 olhos, tenho o nariz com 2 fósseis, tem a boca, na boca tenho língua, tenho os dentes, vai descendo, tem o meu cérebro, a minha cabeça, tem cabelos, tem orelhas, tem os olhos, sobrancelhas, e assim você vai olhando todo o corpo cheio de membros, mas um espírito é o que vivifica todos estes membros. Se o meu espírito sair do meu corpo morre. Assim é o corpo de Cristo. Digamos que eu sou um dedo, você é outro dedo, o outro irmão é a mão, o outro é o antebraço, o outro é o braço, e assim vamos olhando cada partícula do corpo, olhando os troncos, o coração, o interior, todo o exterior, os membros internos e externos. Então cada um, como comparou o apóstolo Paulo, sendo um membro deste corpo de Cristo, mas vivificados por um único Espírito, e este é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em mim, eu não faço parte do corpo, eu sou morto. Mas todos quanto faz parte do corpo são vivificados pelo mesmo Espírito. E não podemos ser vivificados pelo mesmo Espírito se não tivermos os princípios cristãos. Os princípios cristãos, arrepender de nossos pecados e então ser batizado em nome
do Cordeiro de Deus. Qual é o nome do Cordeiro de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Então, esta ordem que foi dada pelo Senhor Jesus, quando ele disse: ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, ele estava dando a ordem para usar o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, usar o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele não disse para batizar no nome do Pai e no nome do Filho, mas ele disse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, apontando para o mesmo nesta tríplice manifestação de Deus. Deus como Pai criando todas as coisas, Deus se tornando homem, Filho, Emanuel, Deus conosco, o mesmo Deus, gerando um corpo e habitando nele, pois a Bíblia declara que este Filho é o Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso, após a sua morte e ressurreição, ele volta na mesma condição sobre a sua igreja, do grande Espírito Santo, a coluna de fogo, Logos, que foi visto pelos homens, agora descendo na igreja. Mas qual a igreja que recebeu o Espírito Santo? Foi aquela igreja que acompanhou, creu no Cordeiro. Aquela igreja que teve a infusão do Espírito Santo sobre a sua vida. E então, por meio daquela igreja, o estabelecimento da ordem batismal sendo cumprida através de Pedro, que ao convidar os irmãos ao arrependimento, também ao batismo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, arrependendo e sendo batizados no nome do Cordeiro, aquele Cordeiro que foi morto, sendo ele o princípio da criação de Deus, da nova criação, trazendo tudo a ser novo para fazer a nossa vida nova. Por isso Paulo disse: despojar do homem velho, despojar do homem velho, despojar do homem do pecado, ser liberto da escravidão egípcia, do mundo religioso e o mundo normal, e assim ter vida do céu, vida de Deus em nossa vida. Mas é necessário primeiro, então, você tomar o sangue pelo nome. Então, olhando o Velho Testamento, ainda falando do Cordeiro, sacrifício do Velho Testamento, quando o homem apresentava o Cordeiro era morto, ao resbalir ele dava, resbalido, ele chacoalhava, o sangue chamuscava, caía sobre o homem, e Deus tinha ele por perdoado, e então ele podia entrar, glorificar a Deus, adorar a Deus. O sacrifício fala de morte, a morte fala de dores, mas fala também da liberdade de adoração a Deus. Então tivemos o Cordeiro de Deus, a vida do Cordeiro natural não podia voltar sobre a vida do homem. E então, tendo o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, a vida que estava em Cristo, aquele Espírito Santo, em que ele disse: se eu não for, o Paráclito não virá, o Consolador não virá. Então ele morrendo, aquela vida que estava nele, o sangue foi derramado. Então hoje, por fé, você recebe o sangue do Cordeiro, você é batizado em nome de Jesus Cristo,
E a vida que estava em Jesus agora volta sobre o pecador. Isto é, o Espírito Santo vindo a mim e a você. O sinal não está no sangue mais, mas é necessário tomar o sangue, o batismo em nome do Senhor Jesus, para então recebermos a vida que estava no sangue. Sendo batizado em nome do Senhor Jesus, para ter o perdão dos pecados, obedecer a palavra e então termos o Espírito Santo sobre nós, a vida do Cordeiro vivificando a nossa vida, nos tornando os novos, nos fazendo cristãos. Você pode entender que isso não é uma ligação religiosa, não é uma ligação com a igreja aqui e ali, eu sou de tal igreja. Você vê o título do meu tabernáculo por título de Estrela de Davi. Se você disser eu pertenço à Estrela de Davi, você é um denominacional. Não faça isso. O nosso relacionamento é com Deus. O templo é o lugar onde reúne os filhos de Deus verdadeiros, que são batizados em nome do Senhor Jesus, vive pela mesma palavra, tem o mesmo desejo, tem o mesmo intento da palavra, então são vivificados pelo Espírito Santo. Tendo assim o Espírito Santo, o sinal do sangue, a vida que estava no sangue, agora vivificando os nossos corações. O mundo aprendeu a pertencer a uma religião, a pertencer a uma loja religiosa. Se ele não estiver ligado em uma loja, para ele não é cristianismo. E é isto que nós precisamos aprender. Ser libertos não é estar ligados a uma denominação, mas como disse o apóstolo Paulo em Efésios, que Deus tornaria a congregar tudo em Cristo. Então, o nosso lugar de adoração é no Senhor Jesus. Não foi isso que o Senhor Jesus disse quando aquela mulher samaritana disse-lhe? Nossos pais dizem que temos que adorar neste poço, outros dizem que é lá em Israel. E o Senhor Jesus disse, a hora vem e agora é. E agora é que os verdadeiros adoradores não adorarão nem lá e nem aqui. Agora é, então agora era nele. Ele já estava mostrando isso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. O espírito e verdade estava manifestado ali em Cristo. O espírito de verdade desceu no Pentecostes. O Espírito de verdade que vivifica a palavra de Deus e faz-nos congregar em Cristo. Ainda é o mesmo poder, mas precisamos ser batizados, tomar o sinal do sangue, aplicá-lo por fé, por meio do batismo, para que o nosso coração seja limpo e então Deus possa habitar em nossos corações. E assim podermos escapar da dureza do mundo, do Egito e de Faraó, que tão breve alçará grande perseguição aos filhos de Deus. E quando isso começar a suceder, então Deus tomará os seus filhos, conforme Ele disse em sua palavra, em um grande arrebatamento. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Então crer e obedecer a palavra, aplicar o sinal. E lembre-se, o sinal não está em uma denominação. Enquanto você professa, eu sou católico, eu sou batista, eu sou
presbiteriano, eu sou da congregação, eu sou da assembleia, eu sou do tabernáculo. Isso está declarando que você ainda está na carne. Há necessidade de uma libertação. Não é isso que nos liga a Deus. O que nos liga ao Senhor é a sua palavra. E a palavra nos tira fora do sistema humano. O sistema humano é morte. Sempre foi. Deus sempre tratou fora do sistema humano. Você pode ver que Elias veio fora da religião de Jezabel. Você pode ver que João Batista veio fora das religiões dos seus dias. O Senhor Jesus não nasceu em nenhum meio religioso. Deus está sempre do lado de fora, chamando. Então ele disse: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados e não incorra em suas pragas. Então estar cheio de Cristo, desligado do mundo religioso e ligado em Cristo, por meio da sua palavra, cheios do teu Espírito Santo. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, nesta manhã, glorificamos ao Senhor por sua providência, a providência do Cordeiro de Deus, o sacrifício substituto por cada um de nós, seus filhos, para recebermos o seu sangue, sermos lavados, purificados, e assim então estarmos cheios da vida do Senhor, cheios do teu Espírito, vivificando cada coração, guiando em toda a verdade. Pai, nós colocamos a nossa vida no teu altar, aquele altar do Calvário, que ali possamos crucificar, Senhor, toda a nossa vida religiosa, nossa vida humana, tudo aquilo que não é de acordo com a sua palavra, e agora recebermos a nova vida, o novo nascimento, por meio do teu Espírito Santo, vivificando a cada um de nós. Sela o nosso coração com a tua presença, Senhor. Tira todo o mal. Vivifica com toda a tua verdade. Cria em nós um coração novo, um espírito reto. Não me lance da tua presença como clamou o salmista, Pai, mas renova-me com teu Espírito. Abençoa teu povo, a tua igreja, os teus redimidos, aquelas ovelhas que ouvem a sua voz. E segue ao Senhor. Abençoe a cada um, Pai, a cada um que pede a oração, que precisa da oração. Há uma irmã que pediu aqui, a irmã Lucimara. Abençoe, Pai. Ela pede por sua filha e genro, que as mãos do Senhor sejam sobre este casal, tirando todo o desconforto da vida marital, todo desentendimento, se é desentendimento, Pai. Que o lar venha a ser regenerado por sua graça. Tira todo o espírito contrário desta vida, deste lar. Os abençoe, nós colocamos em tua presença. Desejo colocar também, Pai, em sua presença,
meu querido, meu precioso irmão, pastor Mandela, está com problema de saúde, um lugar tão dificultoso ali em Moçambique. Que a sua graça o sustente, tira todo o mal que há naquele coração. Vai fazer exames ainda para saber o que é certo, Pai. Mas nós rogamos por ele, junto com meus irmãos unidos em oração agora em fé, tanto ao pastor Mandela lá em Moçambique, como outros pastores, outras pessoas, outros irmãos, pessoas em leitos hospitalares, pessoas também em leitos no seu próprio lar, sofrendo enfermidades. Tu és o curador, seja lá qual for a enfermidade. Para o Senhor tudo é menos que nada, Pai. Então nós apresentamos todos os leitos hospitalares, todas as pessoas enfermas. Também apresentamos a nossa vida, o nosso lar, o lar de cada irmão, cada irmã. Queremos tudo que o Senhor tem nos dado debaixo de seus cuidados. O Senhor tem nos dado o lar, a família, os filhos, os irmãos, os amigos, os companheiros. Abençoe a todos, Pai. Abençoe cada vida. O irmão Mateus Salicochepa também. Seja abençoado, ele precisa do trabalho para sustentar a família. O abençoe, Pai. Aquelas terras longínquas, dificultosas, mas o Senhor é o que provê em todos os lugares. Abençoe a ele, todo o lar, a família. Assim derrama sobre nós, todos nós, Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu Espírito. Sela o nosso coração, Senhor. Limpa de toda maldade, de toda falácia que há em nós que não convém, todo pensamento mau e ruim sobre o outro. Nos ensina a sermos sinceros, verdadeiros. Pai, não desejamos ficar para trás no dia do grande arrebatamento. E sabemos que uma pequena mancha de mal contra alguém nos impedirá. Limpa-nos por completo. Preencha-nos com Teu Espírito. Rogamos-te estas bênçãos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe. Graças a Deus, né? Vou deixando aqui o meu bom dia aos irmãos. À tarde, se Deus quiser, teremos a nossa live. Deus continue abençoando a cada um, no nome precioso do Senhor. O meu bom dia, meu abraço fraterno a todos os irmãos. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Cleide, irmão Elias Garcia, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Fátima Aparecida, bom dia, Deus abençoe. Meu irmão Ronaldo César, com a irmã Noemi, bom dia, Deus abençoe. Irmão Marcos Costa, bom dia, Deus abençoe. Irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe. Irmão Lindomar
Alves, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eugênia Coles, Deus abençoe. Irmã Aurinda Oliveira, Deus abençoe. Irmão Evaldo, bom dia, Deus abençoe. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. Birubiru, Deus abençoe, bom dia. Irmã Marcele, bom dia, Deus abençoe. Irmã Lucimara Silva Pinheiro, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha, Deus abençoe, bom dia. Irmão Augusto Salicochepa, Deus abençoe. Irmão Mateus, bom dia. Irmão José Silva, um abraço, irmão José, Deus abençoe. Ali em Rondônia, Deus abençoe todo o lar, né? Toda a família. Irmã Marlene Inácio, bom dia, Deus abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus. Irmão Valdivino Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Aleluia. E todos quantos conectados, né? Irmão Roberto Souza, bom dia, Deus abençoe também com todo o lar, toda a família. E todos quantos conectados, muito obrigado, Deus abençoe, um bom dia, até a tarde, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa esta cena, se eu ressuscitarei? Que importa este dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão. Não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores deste mundo num só corpo e coração. Nem cravos, nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória, com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Se ele nada fez,